Salmos de número 126. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Pode sentar, irmãs. Esse salmo, ele retrata a saída do povo de Israel do cativeiro babilônico. Acho que é conhecido de todos os irmãos que o povo de Israel foi levado cativo e ficou 70 anos no cativeiro babilônico. E esse salmo retrata a saída, quando o Senhor os tirou do cativeiro. A saída do povo de Israel daquele cativeiro babilônico. É isso que o salmista está descrevendo aqui. E este salmo, ele nos relata 3 tempos de verbo: o verbo passado, o presente e o futuro. E o salmista, ele fez questão de deixar bem claro aqui nesses versos, quando o salmista olha para o passado, ele olha com gratidão. Quando ele olha para o presente, ele ora com oração. E quando ele olha para o futuro, ele olha com esperança e convicto da vitória de Deus. Nos Salmos, no verso 1, de 1 a 3, fala do passado. Se as irmãs prestaram bastante atenção aí, está falando quando o Senhor nos trouxe do cativeiro. Está falando do passado, do 1 ao 3. Grandes coisas, o 3 termina: fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então do 1 ao 3 fala do passado. No verso 4, o salmista fala do presente, do atual momento. E no verso 5 e 6, ele fala do futuro. Este salmo, ele foi escrito primeiro para contar as bênçãos do passado. Segundo, ele foi escrito para falar da semeadura do futuro. E principalmente, em terceiro lugar, ele foi escrito para pedir a Deus restauração no presente. E todos nós, irmãos, todos nós que estamos aqui, mulheres, homens, sabemos a necessidade que há em nós, na nossa casa, na nossa família, na igreja, no mundo, a grande necessidade que há de uma restauração. E Deus confirmou essa palavra aqui durante todo o culto essa noite. Deus foi falando de restauração, de milagre que Ele faz, que Ele pode, que Ele não mudou, que Ele é o mesmo. Se as irmãs se lembram de cada versículo falado, de cada parte que as irmãs... Deus foi só confirmando. E nós precisamos dessa restauração. O mundo precisa dessa restauração. E é exatamente isso que esse texto de Salmo nos traz. Porque ele nos relata que o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera hoje. Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele tem poder, Ele está aqui. E é por isso que nós temos esperança. É por isso que nós estamos aqui, porque Ele é o mesmo. E as dificuldades de hoje, irmãos, as dores, as lutas, tudo isso que estamos vendo no mundo, isso não é motivo para desespero nosso. De jeito nenhum. Mas é motivo para busca, para clamor, para oração. A situação dramática e caótica que o mundo vive hoje, que nós vemos com os nossos olhos hoje, a humanidade vivendo, não é para motivo de pânico, para nós que somos o povo de Deus, mas é motivo para nós buscarmos ao Deus que nós servimos, porque Ele é poderoso, porque Ele tem poder, porque da mesma forma que Ele restaurou a sorte do seu povo Israel, Ele pode nos restaurar hoje. E nós temos aqui neste salmo 3 grandes lições.
E eu quero falar bem rápido dessas 3 grandes lições que o Senhor falou comigo neste salmo. A primeira lição a ser aprendida é que as maravilhas e os milagres que Deus fez ontem, que Deus fez no passado, é para nos impulsionar a buscar a Deus com mais fervor hoje e sermos gratos. É isso que os milagres e as maravilhas que o Senhor operou no passado tem que fazer conosco. Tem que gerar em nós esperança, ânimo, vigor. Mesmo olhando ao caos, mesmo olhando a tudo, a gente tem que falar: opa, Ele já fez. Ele já fez grandes coisas. E se Ele fez, Ele pode fazer de novo. Porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. Se analisarmos tudo que a igreja viveu, irmãos, tudo, quantas vitórias, quantas conquistas, quantas coisas podemos ver no decorrer da história, que a igreja veio vivendo e a igreja veio passando, o Senhor foi cuidando do seu povo, foi restaurando, foi livrando, e a igreja sempre perseverando, crescendo e continuando, porque é assim que o Senhor faz. Mas nós precisamos ter na nossa mente que as vitórias do passado não são garantias de um presente de sucesso. As maravilhas que Deus operou ontem não é nenhuma garantia de que hoje vai estar tudo bem. Não. Mas é como eu disse, a esperança para que nós olhamos e lembramos. Ele fez, Ele não muda, Ele não se altera, Ele continua o mesmo. E nós também não podemos viver, irmãos, só de lembranças do passado, porque nós não somos assim. Nós não conseguimos viver só do que já foi. Nós precisamos de restauração hoje. Nós precisamos de milagre hoje. Nós precisamos de intervento de Deus hoje. Ele fez ontem, mas o de ontem já passou. Nós precisamos hoje. Hoje nós precisamos de novidades do céu. Hoje nós precisamos de milagres. Hoje nós precisamos de restauração, de cura, de renovo, de unção, de graça, de fortalecimento. Hoje. Então trazemos isso à nossa memória. Nós devemos sim se lembrar, como a Bíblia diz, traga à sua memória o que te dá esperança. Então o que nós temos que trazer à memória? Os feitos dele, as maravilhas, os milagres, tantas coisas que ele operou, que ele fez, que ele cuidou. Mas nós temos que clamar e pedir que ele faça hoje novos milagres, avivamento, renovo, restauração pelo poder do seu Espírito Santo. E o texto nos fala que a vitória que Deus deu ao povo de Israel foi tão grande, irmãos. Foi algo tão maravilhoso e tão milagroso que o salmista descreve: estávamos como os que sonham, parecia mentira. É isso que o salmista está querendo dizer. Era algo totalmente impossível ao humano. Totalmente. A libertação do povo do cativeiro babilônico era impossível aos olhos humanos. Na realidade, irmãos, naquela época só quem acreditava eram os profetas. Os profetas acreditavam, porque Deus levantou muitos profetas para falar: vou restaurar, vou livrar. E o povo, e mais uma coisa que nós não podemos nos esquecer: o povo foi levado ali, cativo, porque se afastaram de Deus. O povo só foi levado cativo para Babilônia porque eles pecaram contra Deus. E é exatamente isso que nos afasta da vontade e das promessas do Senhor, o pecado. Nós precisamos estar atentos, porque eles pecaram contra Deus. Eles não ouviam os profetas, eles não queriam saber da vontade de Deus. Eles se viraram contra o Deus verdadeiro, começaram a adorar outros e fazer o que queria. Então Deus veio como castigo, como um acorda, porque eu sou Deus poderoso, e permitiu que o povo dele fosse levado cativo. E ali eles ficaram por 70 anos sofrendo, e sofrendo muito. Mas aqui nós podemos aprender e colocar nas nossas vidas hoje que o mesmo Deus que castiga é o que restaura. O que faz a ferida é o que cura. Ele é o mesmo. Foi ele que castigou o povo, porque se ele não fizesse isso, ele ia perder todo o povo dele.
Então, para não perdê-los, por amor, o Senhor os castigou. Mas o mesmo Deus que o castigou, que o feriu, o restaurou, libertou, tirou, trouxe de volta para Jerusalém o seu povo e libertou das mãos da Babilônia. E o povo se maravilhava, exaltava, jubilava, cantava, era festa, era inacreditável, era milagre, era pura intervenção divina, irmãos. Não tinha nada que eles pudessem fazer para se livrar daquele cativeiro. Era algo terrível, era algo desesperador. Se os irmãos forem ler, forem estudar um pouco mais a fundo, diz que as mulheres comiam a carne dos seus próprios filhos mortos. Era algo desesperador, que ninguém podia intervir, só a mão do Deus Todo-Poderoso. E Ele interviu, Ele fez. E esse povo ficou, irmãos, como quem sonha, desacreditado, falando: não é possível. Nós voltamos para Jerusalém, nós voltamos para a nossa terra, nós podemos adorar novamente ao nosso Deus. Eles estavam sem acreditar. Era algo tão estrondoso, tão maravilhoso, que não ficou só ali em Jerusalém, não. Saiu para as nações afora. As nações afora, aos lados, ficaram sabendo da grande, maravilhosa conquista do povo de Israel, da grande misericórdia de Deus sobre aquele povo. E todas as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Está aí, nós lemos, está no verso 2 do salmo que nós lemos. E nós temos, irmãos, que reconhecer nos dias de hoje, de quantas coisas o Senhor fez por nós. Nós também éramos cativos como este povo. Vivíamos no pecado, no lamaçal, no engano, no terrível escravo do pecado, escravizado, acorrentado, aprisionado. O Senhor nos alcançou, nos libertou, nos limpou, nos purificou, nos deu salvação e nos deu certeza de vida eterna. Por isso temos que adorá-lo. Por isso já é motivo suficiente para nós rendermos louvor, adoração, glória, honra, exaltação ao Senhor. Mesmo que Ele não faça mais nada por nós, Ele já fez o que nós precisávamos: ser livres das mãos de Satanás. Algo que ninguém poderia fazer por nós, como do mesmo jeito que Ele cuidou do povo de Israel, Ele cuidou de nós. Ninguém podia nos tirar. Quantos aqui tem histórias? A irmã Flávia estava aqui contando um pouquinho da vida da Maísa. E quantos aqui carregam a sua história de vícios, bebidas, de jogos, drogas, prostituição, uma vida devastada por Satanás. E Cristo foi lá, te resgatou, pagou o preço que era meu e teu e te deu uma nova vida. Por isso temos que adorá-lo, não podemos esquecer, devemos celebrá-lo, como este povo fez, como o salmista relata aqui. A segunda lição que nós tiramos deste texto é que nós devemos olhar para o hoje e clamar ao Senhor incessantemente, sem cessar, sem parar, até que Ele se compadeça de nós, tenha misericórdia e ouça o nosso clamor. Do verso 4, aonde o salmista sai do passado e vem para o presente, o povo foi livre. Ele está contando ali que o povo foi livre, o povo voltou para Jerusalém. Mas quando o povo chegou em Jerusalém, irmãos, Jerusalém estava totalmente destruída. Não era a Jerusalém que eles conheciam. Lembra lá do templo de Salomão, lindo, maravilhoso, caro, rico? Estava tudo em ruínas. Tudo em ruínas. Então mesmo esse povo estando feliz por ter sido livre, eles carregavam ali com eles a vergonha, o desprezo de ver os muros, toda Jerusalém estava destruída, irmãos, não tinha nada. E muito tempo depois Jerusalém foi reconstruída, quando o Senhor levanta Neemias para reconstruir os muros. Então aquele povo, mesmo glorificando pela libertação do cativeiro, eles estavam sofrendo
estavam passando um momento muito difícil quando chegaram em Jerusalém. Não tinham forças para reerguer os muros. Não tinham força para restabelecer e colocar Jerusalém no lugar de novo. Estavam no meio de uma grande crise, de muita dificuldade. E no verso 4, eles pedem restauração novamente. Eles dizem: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Eles estavam reconhecendo que a situação de Jerusalém era tão difícil que eles precisavam de novo de um intervento divino. Eles precisavam da misericórdia de Deus mais uma vez. Tinham sido livres do cativeiro babilônico, mas Jerusalém estava em ruínas. E nós, no tempo de hoje, devemos aprender isso. Esse povo clamou novamente pelo Senhor. Esse povo intercedeu, buscou. Essa noite aqui já foi falado sobre oração, que Ele atende clamor, que Ele atende oração, que Ele ouve gemidos. Nós devemos clamar, buscar, pedir, implorar a misericórdia do Senhor, restauração sobre os nossos muros, sobre nossa casa, sobre nossa vida, sobre nossa igreja, sobre nosso bairro, sobre nossa comunidade, sobre nosso país, sobre esse país onde estamos. Devemos orar, interceder e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Restaura a nossa sorte, Senhor. Como Tu fizeste no passado, faz hoje. Faz hoje, Senhor. Traz avivamento, traz renovo, a começar em mim, Senhor. Restaura-nos. Esse é o papel da igreja. É clamar, e é isso que o salmista está nos deixando registrado aqui. Porque o salmista sabia que restauração só pode vir do Senhor, irmãos. Não tem outro lugar, não tem outra pessoa, mas ninguém pode restaurar, só o nosso Deus. Porque a restauração é algo totalmente divino, é algo totalmente milagroso, que não depende da intervenção humana, mas depende da intervenção divina. Por isso temos que clamar, sem cessar, sem parar, o tempo todo. Ora, de manhã, de tarde, de noite. Busque ao Senhor, busque. Nós precisamos de restauração, de um renovo. E o salmista aqui reconhece que é um milagre, que é uma obra divina, quando ele diz: faze-nos como as correntes do sul. Aqui ele está dizendo, irmãos, porque a região sul de Israel, a Judéia, era um deserto. Em algumas versões vai dizer como as correntes do Negueb. Era um deserto. Era totalmente um deserto. Árido, montanhas, rochosos, difícil. Um deserto terrível. E quando o salmista fala isso, ele está dizendo, porque nessa região de deserto, são 11 meses do ano seca. Só um mês do ano chove, irmãos. Só um mês do ano chove. Os outros 11 meses são seca terrível. E quando vem essa chuva, quando cai essa chuva, milagrosamente acontece um fenômeno. Corre rios, correntes de água no meio de todo aquele deserto da região da Judéia, no meio de todo aquele deserto ali, e tudo floresce, tudo volta a ter vida, tudo volta a renascer, a ficar verde de novo, a frutificar. E era isso que o salmista estava falando: faz um milagre em nós, Senhor, como as correntes do sul. Restaura-nos, Senhor, envia água sobre nós, envia chuva, Senhor, chuvas que venham do Teu trono, para fazer florescer de novo, Senhor, a Tua presença em nós. Aleluia. E o salmista reconhece isso aqui, porque Cristo pode, porque Cristo tem poder de fazer isso, de transformar morte em vida, de realizar milagres aonde ninguém pode. O nosso Cristo pode. Aleluia. E nós temos que clamar: Senhor, restaura-nos, envia chuva sobre nós, envia águas de restauração, para que nós possamos florescer, Senhor, em meio a esse deserto de sequidão, de pecado, de miséria. Senhor, faz-nos florescer, envia as Tuas águas sobre nós. E até
terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que a semeadura com lágrimas é a certeza de uma colheita abundante. Aleluia. O salmista, nos versos 5 e 6, ele começa a olhar para o futuro. Ele deixa o passado, sai do presente e começa a olhar para o futuro, para aquilo que o Senhor podia fazer, para aquilo que o Senhor ia fazer, porque eles criam. E nós precisamos aprender, como diz o verso 5 e 6, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Andando e chorando. Aqui o Espírito Santo falou comigo demais, porque nós podemos sim chorar, irmãos. Foi essa frase que eu ouvi nitidamente o Senhor falar para mim. Você pode chorar, você só não pode parar. Você precisa andar chorando, em prantos, com as lágrimas caindo, mas você tem que semear. Nós somos semeadores, irmãos. Nós somos semeadores. O dono da seara conta comigo e com você. Aleluia. Você pode chorar, mas ora chorando, canta chorando, prega chorando, semeia chorando, fala chorando, vive a palavra do Senhor. Essa lei de semeadura aqui, irmãos, é uma dinâmica. Nós precisamos viver, precisamos sair, precisamos andar, porque o verso 6 está falando aquele que leva, que sai, que vai para fora, que fala do amor de Deus, que semeia, aquele que sai, que leva a preciosa semente, andando sem parar. Você não pode parar, você vai chorar, você vai sofrer, mas você não pode parar, porque tem colheita para aquele que não para de semear. É certeza de vitória. O semeador não pode garantir que a semente vai frutificar. Não pode. Ele semeia, ele planta, mas ele não pode garantir que aquela semente vai brotar, porque isso não está no controle dele. Isso só está. Semente é vida, irmãos, e o único dono da vida é Deus. Só Ele tem o controle da vida nas mãos. Por isso que o semeador não tem controle como será a sua colheita. Ele planta. A Bíblia fala que um semeador planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor, porque Ele é o dono da seara. Por isso semeie, caminhe chorando, vai chorando. Se o solo for duro demais, se a terra onde você está semeando for árida demais, suas lágrimas vai regar. Suas lágrimas vai fazer a terra ficar mais flácida, mais fácil para plantar. Creia, não deixe de semear, não pare. As lutas, irmãos, as lutas servem para mostrar o nosso verdadeiro relacionamento com Deus. Porque na bonança é muito fácil dar glória. Agora, quer mexer com o coração de Deus? Mostre para Ele que você o ama, mesmo chorando. Mostre para Ele que você o serve e que é semeador dele na luta, na angústia, na perda e na dor. Isso move o coração de Deus. E eu sentia Deus falar comigo: semeia, Daniela, semeia, chorando, vai pelo caminho, você vai chorar, vai ter dias difíceis, mas qual foi o dia que eu falei que não estaria com você? Qual foi o dia, irmãos? Aonde está? Muito pelo contrário, a Bíblia, por onde a gente passa, está ali. Pode andar, que eu sou contigo até a consumação dos séculos. É andando, não para. Pregue, semeie, fale na sua casa, na rua, no ônibus, no ponto do ônibus, na fila do supermercado. Semeia. Semear a palavra do Senhor não é estar aqui em cima do púlpito com o microfone na mão, não, irmãos. O salmista, ele é muito sucinto em dizer: aquele que leva, que sai. Para levar eu tenho que sair. Para levar eu não posso estar no meu lugar acomodado.
Para levar, eu tenho que me movimentar. Olha como é uma dinâmica. Porque nós temos que viver na prática, irmãos. Evangelho é vida. Nós temos que viver uma vida com Deus. Nós não falamos do amor de Deus só com palavras. Nós falamos com a nossa vida. Nós somos uma carta aberta para o mundo. Alguém que te encontrar tem que ver que você é um semeador. E tem que encontrar semente na sua mão. Tem que encontrar semente em você. Semeia. Semeia. Semeia chorando. Semeia gemendo. Vai ter recompensa. Vai ter colheita. Aleluia. Aleluia. O dono da seara está vendo tudo. Aleluia. Ele vai fazer florescer. Ele vai fazer frutificar. Vai dar fruto. O salmista continua dizendo: voltará com alegria, com certeza. Aleluia. É uma certeza. Não é uma historinha. Com certeza voltará. Com alegria trará os seus molhos. Aleluia. Vai ter colheita. Semeia a palavra do Senhor. Semeia chorando, cuidando de alguém, não é, Lucilene? Cuida chorando. Semeia. Aleluia. Nós somos semeadores, irmãos. E nós precisamos aprender isso. Aleluia. A luta jamais vai afastar um verdadeiro servo do Senhor dele. Muito pelo contrário, vai colocar ele cada vez mais perto de Deus. Porque nós reconhecemos que nós não somos nada. Nós somos somente os semeadores. Se o dono da seara não der a semente que é pura, que é verdadeira, que é a palavra dele, e não fizer frutificar, o nosso trabalho é em vão. O nosso trabalho é em vão. Ele não depende de nós, somos nós que dependemos dele, irmãos. Não se esqueça disso. Você é um semeador na obra do Senhor. Vai andando e chorando. Vem para a igreja chorando. Vem para o culto chorando. Participa da reunião das irmãs chorando, com dor, com lágrimas. O grande dono da seara está vendo. Ele está vendo você semear. Ele está vendo o seu plantio. Vai ter colheita. Faça a sua parte. Quem dá crescimento, quem faz florescer é o nosso Deus. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Plantar e regar é o semeador que faz. Somos nós. Plante. Plante, você vai colher. Com certeza você vai colher. Você voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. A sua tristeza será transformada em alegria. O seu choro em riso. E a sua semente em frutos, em molhos, em feixes. Vai produzir. Vai dar fruto. Não se esqueça disso. Viva essa palavra dia após dia dentro de você, na sua casa. Clame ao Senhor no tempo presente. Faça como o salmista. Olhe para o passado com gratidão. Olhe para o presente com oração, porque a oração move a mão do Senhor. A oração, irmãos, une a nossa deficiência humana, a nossa escassez humana com a onipotência de Deus. Aleluia. Ele entra em nosso favor e fala: você não pode, mas eu posso. Quando oramos, nós movemos o céu. E Ele opera aquilo que nós não podemos. Clame ao Senhor. Orar nunca é em vão. Nunca. Não cesse de clamar. Clame. Olhe para hoje com súplica, com oração. Clamando ao Deus Todo-Poderoso que nos restaure. Que restaure a nossa sorte. E olhe para o futuro como o salmista, com esperança. E convictos, com certeza de vitória, de colheita, porque iremos colher. Nós podemos chorar. Grava essa frase aí para você. Nós podemos chorar
nós só não podemos parar. Chorando ou não, nós vamos continuar andando. Nós vamos continuar andando. E Deus é tão maravilhoso que para ficar mais fácil Ele coloca pessoas ao nosso redor para nos ajudar. Quando tiver muito difícil, chama o irmão e fala: vamos comigo, irmão, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, eu estou chorando, mas eu não vou parar. É andando, ó. É levando a semente, é andando, é semeando e chorando, porque o dono da seara vai fazer florescer e frutificar. Amém? Que o Senhor abençoe cada uma de vocês, irmãos. Que o Espírito Santo fale em cada coração. Grave essas 3 lições desse salmo. Esse salmo é muito rico, irmãos. Quando estudamos a Bíblia, a gente fica quase doido. A gente fica quase doido, porque é tanta coisa boa. A alma chega, grita, grita. Como é maravilhosa a palavra do Senhor, irmãos. Experimente ler sozinho, ir lá estudar. Leia, pega livros, busque, vai atrás da história, pesquise. Você vai sentir o Espírito Santo face a face, te colocando na história e falando: eu sou o mesmo. Aleluia! Eu sou o mesmo. Saia daqui hoje dizendo: eu sou um semeador. E eu posso chorar, eu só não posso parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar, não porque eu sou bom, não porque eu sou forte, não porque eu tenho certeza que a minha semente vai florescer. Não! Mas eu não vou parar porque o dono da seara é meu amigo. Aleluia! O Todo-Poderoso é meu amigo. É Ele quem cuida, é Ele quem vai fazer florescer, e é Ele quem vai te restaurar. Clame ao Senhor. Que Deus abençoe a cada uma das irmãs. Obrigado por estarem aqui.